Meus amigos, estou na Fundação Cultural, melhor dizendo, estou na Casa de Drummond, que pertence à Fundação Cultural. Estou do lado da minha querida amiga Graça. Graça, seja bem-vinda, Itabira. Chegou agora de viagem. Sim, nordestina. Sim. Nordestina, já estou na terceira entrevista. Boa, né? Daqui a pouquinho vai para mais um aqui com o pessoal. E a gente vai falar sobre um livro que você está lançando, que eu achei fantástico, que eu vou resumir. Orientação para quem orienta, seria isso? Orientando quem orienta é o nome da palestra. Orientando quem orienta. É o nome da palestra, onde eu vou abordar uma poesia do Carlos Drummond de Andrade. Ótimo. E o nome dos livros são... O meu quinto livro é Educação, Inovações e Ressignificações, lançado ano passado em São Paulo, no Rio de Janeiro. E o nome do quarto livro é Coaching Familiar, um livro com foco no desenvolvimento da comunicação com as famílias, um livro com foco nas instituições que desenvolvem, que buscam melhor desenvolver a relação familiar com a própria instituição. No caso, as escolas, as fundações também. Importante, porque nós, pais, a gente... Parece que os pais, os responsáveis, têm uma aversão às escolas, não vai, nós não entregamos, o professor que faz. É uma parceria entre os pais, entre as instituições, para que a gente possa construir uma sociedade melhor, não é isso? Então, a ideia é essa do livro mesmo, é desenvolver essa relação de uma maneira onde se quebra os paradigmas daquela ideia, daquelas reuniões do passado, eu digo que são reuniões do passado, aquelas reuniões que são bimestrais, enfadonhas, cansativas. Então, o livro, ele tem 15 autores, eu, além de ser uma das autoras, sou coordenadora editorial, e o artigo que está publicado, né, que é o que eu assino, ele faz um convite aos encontros essenciais pais e filhos. Encontros essenciais, ou seja, aqueles encontros que realmente... Encontros que são que trabalham a essência, que trabalha o olhar, que trabalha a sensibilidade. Eu vi uma matéria ontem do Hassum, que é ator da Globo, ele lembrou que ele não tinha uma foto com o pai dele. Ele queria publicar uma foto do Dia dos Pais dele com o pai dele. E acontece isso, né, Graça? Porque às vezes a gente vai distanciando, né? A gente tá junto, é como se a gente estivesse junto, mas longe. Eu poderia dizer isso. E isso tem muito a ver, acredito eu, com a cultura do passado, né? Nós, na atualidade, nós temos a facilidade de fotografar tudo a todo momento. Toda hora. Não é? Fazer selfie. No passado, não. Nós não tínhamos estas facilidades. Né? E agora você falando do Hassum, eu lembro que no sepultamento do meu pai, há 8 meses atrás, eu fiz um pequeno discurso e, entre outras coisas, eu disse que eu não conheci a infância do meu pai, porque ele não me mostrou essa infância. Tá, né? Ele não conseguiu te passar... Não. Com certeza uma infância sofrida. Com certeza. Né? A Graça, gente, ela é nordestina. Seu pai nordestino. De Garanhuns, papai era de Garanhuns. Garanhuns, que é uma cidade muito conhecida. E o nordestino, ele é sofrido por natureza. Eu costumo dizer, né, eu nasci no sertão, eu sou de Salgueiro, e eu costumo dizer que eu trago a resiliência no meu sobrenome e a resistência. Porque eu sou a primeira filha de 6 filhos, de uma família pernambucana. E nasci em 1964. Então, eu trago todo um histórico, não é, de que eu consegui sobreviver. E eu digo que eu conseguia, e diminuindo bastante a história, eu consegui pela leitura. A leitura me salvou, a leitura me salva. Isso que eu queria saber, como é que foi a menina Graça? Lia o quê? Tinha um jornal, cordel, que aqui não é comum a literatura de cordel, lá é comum. Né? A menina Graça, eu lembro quando eu aprendi a ler, que sentada no batente com a minha avó, eu fiz a leitura de alguma coisinha para ela, eu lembro de vovó chorando no batente. Mas o que eu lia? Eu lia... O que chegava para você? O que você tinha acesso? O que eu tinha acesso? Caixa de fósforo. Eu lia o rótulo da caixa de fósforo. Eu lia
Pequenas coisas. Uma lata. Uma lata era o que tinha à minha frente. E hoje a minha filha, que tem 32 anos, diz assim, você continua com aquele seu jeito infantil que você disse que você lia tudo. Até hoje, vai vendo e eu olho aquilo dali, começo a ler e tem coisas que eu leio em voz alta como se a criança estivesse vivendo e está vive em mim. Né? E eu gosto muito de falar do meu momento, da minha transição de leitora para escritora. Né? Teve uma hora que você falou assim, eu quero escrever. Eu preciso escrever. Aliás, não é eu quero, eu preciso. Como é que foi isso? Como foi isso? Como professora, eu sou há 41 anos, eu atuo no mundo da educação e eu sempre desenvolvi projetos, porque eu sou pedagoga, além de professora, pedagoga e orientadora educacional. Então, eu desenvolvia projetos para lidar com os conflitos nas escolas. Ah, tá. E a partir desses projetos, eu fui guardando tudo e sempre... o que eu desenvolvia, eu pedia para os alunos escreverem quais eram os sentimentos, né, com os resultados daquela visita a um asilo e por aí vai. Então, aquilo tudo ali, já muito bem projetado, planejado, eu fui guardando tudo, até que um dia eu imaginei assim, né, eu fui ao lançamento do livro de um professor meu, de faculdade, e quando eu folhei o livro, eu esperava mais. Você ficou... foi lendo e queria... Aí eu pensei assim, nossa, eu posso escrever um livro também. Eu já estou no 5º livro. Bacana. Então, nesse processo, eu digo que a leitura me salvou. Eu acredito na leitura como uma salvadora mesmo. Porque a leitura nos engrandece, a leitura nos empodera. Não tenha dúvida, mas em um país onde o livro ainda... é caro. Um país onde as editoras estão fechando, né? Então, assim, a gente vê pessoas iguais a você que insiste, que vai, que tem um desejo. Eu acho importante que quem está nos assistindo, porque vão nos assistir de 3 anos até 100 anos. Sim. Você como mulher, como nordestina, como professora, como mãe, consegue escrever o 5º livro, né, abordando temas tão importantes como esse que a gente falou aqui, e aí você fala assim, eu acho que eu consigo, e aí? Sim, vamos lá, vamos escrever, vamos fazer. Né, sem medo, sem ficar esperando que o outro diga alguma coisa contra. Faça. Faça, faça. Faça do seu jeito. Nós vivemos no mundo, tem muitas coisas boas nesse mundo novo. Eu gosto de olhar muitas coisas boas. As oportunidades, as possibilidades e a criatividade. Nós podemos criar. Podemos criar algo que não foi criado ainda. Então, o que falta? Fazer, colocar a mão na massa. Mas esse é o diferencial de algumas pessoas, que é o seu caso, é o seguinte. Nós temos dezenas de mulheres, dezenas de professoras, centenas de nordestinas que simplesmente aceitam e calam. E um dia a Graça falou assim, olha, eu vou fazer. Como é que foi isso? Conta pra mim. Porque é o seguinte, já sendo mulher, todo mundo sabe, já há aquele preconceito, aquela dificuldade, aquela coisa que não acaba nesse Brasil. Aí, professora, aí beleza. Nordestina, o pessoal fala, porque eu conheço e convivo com nordestinos fantásticos, meus amigos, colegas de trabalho. E aí tem sempre aquela coisa assim, não vai, você virou e falou assim, eu vou fazer. Sim. Foi e fez. Fui e fiz. E isso traz, assim, eu percebo o quanto as pessoas dizem que eu sou inspiradora. Mas é isso que eu quero, aí que eu quero chegar no pessoal. Né? Por isso essa marca Orientando Quem Orienta. Bacana. Né? Porque, como você bem citou, eu faço muitas palestras para os professores. E eu sempre pergunto a eles, aonde está aquele seu trabalho de mestrado? Que está engavetado, que está guardado. Em alguma estante, o seu TCC. O trabalho de mestrado, gente, é que quando a pessoa conclui o curso, né, Graça? Ele faz uma apresentação, ele defende uma tese. Faz uma dissertação, no doutorado também. Né? Então, nós estudamos muito, lemos muito livros para poder desenvolver toda aquela dissertação. E depois, onde colocou? Colocar isso para fora. Colocar isso para fora, não é? Então, essa sempre é a minha questão. O que você faz com seus incômodos? Escreve. Tá. Proponha. Vamos falar uma coisa séria aqui na nossa cidade.
Nossa cidade é terra do Carlos Drummond de Andrade, terra de vários poetas, mas a terra em que a depressão ela é presente. Nossa. Né? Eu acho que 99,9% do itabirana ele tem uma depressão. Escrever me liberta. Sim. Então, escrever seria um bom remédio para a depressão. Mas olha que coisa, né? Antes de vir para cá, na sexta-feira passada, eu estava fazendo uma palestra sobre como podemos falar sobre suicídio. Ai. Nem foi Numa combinado o escola da encontro. Firjan. Nem foi combinado o encontro, né? Sobre como podemos falar, né? Orientando os professores a desenvolver. Aqui é um bate-papo, eu vou te interromper, Sim, a gente vai... à vontade. Porque eu sou de um tempo que você não podia falar duas palavras. Câncer, aquela doença. Sim. E suicídio aqui. Sim. E eu sempre briguei no rádio, e eu acho que você vai concordar comigo, que a gente deve falar do problema. É necessário. É necessário. É necessário. Me conta. Porque a fala liberta. Né? Quando eu converso, Quando eu converso, eu liberto. Mas eu preciso, e aí eu vou falar para todo o público do professor, né? O público docente e as pessoas que estão em depressão, que estão com alguma situação que está trancada. Dentro do peito. Precisa libertar, precisa falar, precisa encontrar uma pessoa que você tenha mais confiança, ou necessariamente não. Às vezes falamos com pessoas que nunca vimos na vida e ela traz algo maravilhoso para a gente, que é a atenção, uma atenção diferenciada. Agora, escrever é tão libertador, mas é tão libertador que a gente liberta outras pessoas Mas também. escrever o quê? Uma das pessoas que estão nos assistindo agora, alguém que Deus colocou para assistir lá o canal daqui a pouquinho, ela vai escrever sobre o quê? Sobre filhos, sobre o tempo, sobre poesia, escrever sobre o quê? Escreve o que está sentindo vontade. Qual é a sua vontade? É escrever receitas? Escreva receitas. Qual é a sua vontade? É escrever sobre suas dores? Escreva sobre suas dores, sem Muito medo bacana. de ser feliz ou sem medo de ser infeliz. Agora, é necessário escrever, porque escrever você elabora, você conversa consigo mesmo. Na hora que está escrevendo, você vai perceber com a sua leitura do que escreveu, se aquilo está realmente significativo para você, se é verdadeiro aquele sentimento, porque às vezes não é um sentimento verdadeiro. E aí você se reorganiza a partir da sua própria escrita e leitura. Eu chamo a leitura e a escrita de terapêutica. Bacana. É eu terapêutica. Nunca vi ninguém falar assim. Porque quando eu escrevo, eu me liberto, então. E se liberta. E não importa o assunto. Não importa o assunto. O que me incomoda, o que me deixa feliz, o que me deixa triste. E no caso das pessoas que estão vivenciando a depressão, estão deprimidas, estão chateadas, escreve o que está no seu coração. Nós precisamos aprender a nos escutarmos. Nós aprendemos pelas escolas, pelas faculdades, a olhar muito para o outro, olhar para fora. A ideia é, olhar para quem é você? Mas às vezes a pessoa fala assim, eu perdi alguém que eu amava, um filho, você falou seu pai há 8 meses, e essa dor, ela incomoda muito. Quando a pessoa lembra daquela perda, ela fica triste de novo. Ela repete essa tristeza várias vezes. Ela não poderia escrever, então, sobre os momentos felizes? Perfeito, você foi ótimo. É aprender a olhar com gratidão os momentos em que estiveram juntos. Então, é selecionar o que foi bom. Ainda agora eu estava dando uma entrevista numa rádio, na Rádio Itabira. Itabira. Né? E eu falei para eles de um perfil no Instagram que eu sigo, que se chama Razões para Acreditar. Razões para Acreditar. Sigam esse perfil, porque este perfil no Instagram, ele traz para a gente coisas de vários lugares, de várias pessoas, que são coisas que arrepiam, são atitudes, são ações que arrepiam, tanto para os animais, com relação aos animais, com relação às pessoas. A humanidade, ela me falaram isso outro dia, parece que ela está passando por uma transformação muito grande, que esse ano que vem, uma transformação muito grande. Tanto é que a visão do ser humano com os animais, ela melhorou muito. Sim, né? sim. O que é que está acontecendo na sua visão? Como é que você vê isso como escritora, como professora? Uma evolução espiritual, uma evolução do ser? O que é isso? Eu vejo que estamos passando por uma transição de uma forma mais consciente.
não é? Nós todos desejamos algo melhor. E nós precisamos olhar, perceber que este algo melhor vem através da nossa atitude, da nossa forma de pensar. Não é? E eu vi também que você gosta muito de comunicação. Não é? Eu sou adepta da comunicação não violenta. Se chama CNV. E na CNV nós estudamos que a comunicação violenta vem pela forma de pensar, primeiramente. Então, essa transição, ela primeiramente passa dentro de mim. Então, a grande pergunta, quem sou eu? Não é? Quem sou eu para comunicar? Quem sou eu para escrever? Quem sou eu para educar? Quem sou eu para ser mãe? Quem sou eu para ser pai? Então, não é olhar lá fora, é fazer uma visita à pessoa que mora dentro de você, que é o autoconhecimento. Não é? Então, eu vejo que a grande transição é essa busca do quem sou eu. E da observação das minhas atitudes, do impacto das minhas escolhas, porque o que eu escolho vai impactar de maneira positiva ou negativa. Na minha vida. Vejam bem, em 2007 eu criei um blog que se chama Orientando Quem Orienta, em função de um insight que eu tive à época onde eu coordenava 52 escolas no município do Rio de Janeiro. Os gestores, eu falava muito de planejamento estratégico e era algo novo. E eles desejavam saber mais, mas eles tinham vergonha de perguntar nas reuniões mensais. Então, uma teve uma ideia de me pedir para atendê-los no final de semana em minha casa. Então, assim começou todo um trajeto na minha vida. E foi o momento que eu tive um insight. Eu poderia ter pelo menos duas escolhas. Ou eu ia falar, nossa, essas diretoras não sabem com vergonha, com medo. Ou eu me apropriar daquele momento e pensar, olha, elas têm confiança em mim. Vou ajudar. Vou ajudar. Abri minha casa, não é? E tive um insight. Orientando quem orienta. Porque às vezes a gente não sabe, mas quem orienta precisa de orientação também. Exatamente. Não é? Essa é a ideia. Porque quem orienta, ele precisa se preparar e se capacitar para passar. A mãe, vamos falar, a gente está falando de orientação no geral, a mãe para orientar o filho, ela precisa ter de orientação. Nós sabemos que para sermos pais e mães, quem realmente estudou, quem leu algum livro, quem fez algum curso para entender que ser pai e ser mãe é atuar para o resto da vida com situações inesperadas e como lidar com o inesperado, como melhor comunicar. Não basta apenas dizer eu te amo, não é isso. Embora tem famílias que ainda não aprenderam a dizer eu te amo. Amor exigente. Eu te amo, mas eu exijo algo em troca. Né? Então, essa aprendizagem, né, dessa relação mais afetuosa, levar o afeto, né, levar as virtudes. Eu gosto muito, né, nas minhas palestras eu uso muito palavras tais como afeto, virtude, compaixão. Não são palavras do dia a dia. Ter compaixão. Ver algo que não é bom e ter compaixão, ter empatia, não é? Então são palavras que têm conceitos muito profundos, mas ainda não foi, né? Ele não pertence de uma maneira mais aprofundada. Então, a Orientando Quem Orienta, além de atuar com palestra para professores, para pais e alunos, desenvolve sempre essa ideia da essência. Ótimo. Não é o porque já somos técnicos, já sabemos o que precisamos fazer. Agora, o como podemos fazer, como podemos mobilizar, como podemos envolver é o diferencial. O lançamento é hoje? A palestra é hoje? O lançamento é hoje, a palestra é hoje. A palestra eu vou abordar a poesia Eu Etiqueta. E dentro do Orientando Quem Orienta. Ótimo. Vai ser na... Deixa eu perguntar as meninas. Marta, a palestra vai ser aonde? É na galeria, Na galeria, né? Eu acho que é na galeria. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Livro? Sim. A palestra vai ser onde, Marta? A palestra na galeria da Fundação. E o horário? É 19. 19 horas, beleza. Então, 19 horas na Fundação Cultural.
tudo isso que a gente conversou aqui e mais um monte. E mais um monte. Bacana. Né? Seja bem-vinda, Itabira. Já estou me É uma sentindo. pena que ela está com pressa, já vai para outra entrevista, senão a gente ia render isso aqui o dia inteiro. Olha, porque eu estou à a conversa disposição. foi muito boa, viu? Pessoal, Estou um à abraço. disposição. Hoje às 19 horas na Galeria da Fundação Cultural. Seja Isso. bem-vinda, Itabira. Ah, Viu? obrigada. Um abraço. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau. Opa, vamos lá.